lembro de desafiá-los a se aprofundarem nas Escrituras. Eu dizia sempre que a palavra de Deus não nos deixaria órfãos. Quantos se lembram disso? E que nós teríamos todo o direcionamento que precisávamos na palavra de Deus. Incentivei que a igreja tirasse os olhos do mundo, tirassem os ouvidos dos noticiários, das narrativas, da polarização, da guerra política e científica que nós vimos e assistimos durante aqueles dias e até os dias de hoje, e que colocássemos os nossos olhos na palavra de Deus. Quem fez isso não se arrependeu. Quem fez isso não se confundiu. Quem fez isso não se desesperou. E quem fez isso chegou neste momento numa situação muito melhor do que aquelas pessoas que não olharam para Deus durante aqueles dias. Então, por que o mundo odeia o livro de Gênesis? Existem muitas razões lógicas e filosóficas para a nossa crença em Deus. Poderíamos usar a lógica e a filosofia nesta noite para provar que Deus existe. Porém, a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. Eu repito, a Bíblia não perde tempo em provar a existência de Deus. Ela trata a existência de Deus já como um fato e jamais como uma tese a ser defendida. Portanto, a Bíblia foi escrita para quem crê e não para os incrédulos. Podemos acreditar na existência de Deus através do que vemos, através do que sentimos na natureza ao nosso redor. Salmo 19, versos de 1 a 4 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. E Romanos 1:20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Daqui nós já podemos perceber que realmente a Bíblia não perde tempo em defender a existência de Deus. Ela apenas a declara. O universo já provou que possui propósito e inteligência, o que contraria hoje em dia a filosofia dos ateus e dos agnósticos. Agora, com o avanço da ciência e da tecnologia, os homens estão cada vez mais convencidos do design inteligente por detrás da criação do mundo. Mas eles estão cada vez mais longe do verdadeiro designer, do verdadeiro criador, e prontos para sempre aceitar o impostor. Deus, em sua infinita sabedoria, se revelou através das Escrituras Sagradas. Hoje à noite podemos conhecê-lo, mas não podemos estudá-lo através de um microscópio. E é por isso que os homens ficam chateados, porque não podem levar Deus para dentro de um laboratório. Por isso nós, eu e você, aceitamos a Bíblia como sendo um livro literal e factual. A Bíblia fala conosco, irmãos, através de diversas formas: histórica, poética, instrutiva e profeticamente. Histórias que realmente ocorreram, poesias que saíram dos sentimentos mais profundos e experiências do autor, profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que hão de ser cumpridas, e instruções sobre o melhor tipo de vida e a vontade perfeita de Deus. A Bíblia, ela pode ser usada para vários tipos de aplicações,
podemos usá-la para o casamento, para o relacionamento a dois, para a criação de filhos, mas sempre haverá apenas uma interpretação correta das Escrituras. Se as interpretações são diferentes, alguém está errado, mas não será a Bíblia, a palavra de Deus. Concluindo então, a única maneira de interpretar o livro de Gênesis é não interpretá-lo, mas aceitá-lo literalmente pelo que ele está ensinando. Gênesis 1 até o 11 está ensinando todas as doutrinas cardeais da fé cristã. Você encontra nesses 11 capítulos todos os ensinamentos que nós estudamos e aprendemos através da palavra de Deus. Vamos ver isso? Primeiro de tudo, por que Jesus é chamado de o último Adão, ou o segundo Adão? Paulo disse em 1 Coríntios 15:45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Você sabe que o último Adão, ou o segundo Adão, se refere ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro foi criado perfeito e colocado também sobre o mundo perfeito, mas ele não era o perfeito, e por isso ele caiu em pecado, e consequentemente todos os homens que vieram através dele, ou seja, toda a raça humana. Romanos 5:12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O primeiro Adão começou no jardim do Éden, e o último Adão terminou na cruz do Calvário. De Adão até Jesus, os homens nasceram da primeira e velha criação, que havia sido contaminada pelo pecado. Mas a partir de Cristo, da sua ressurreição, os homens agora podem nascer de uma nova criação, que se dá através da fé e do arrependimento de pecados. Como sabemos disso? Porque Jesus Cristo ressuscitou, porque o túmulo de Jesus está vazio. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 45 a 47, assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Seria então por esta razão que a igreja que nasceu após a ressurreição de Cristo passou a adorar a Deus no primeiro dia da semana, domingo, e não mais no sábado dos judeus? O sábado representa a primeira criação do primeiro Adão, que ficou para trás, mas o domingo representa a segunda criação através da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho. Quantos entenderam isso? Veja o segundo ensinamento que encontramos em Gênesis. Por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? A primeira profecia, Gênesis 3:15, diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E essas palavras foram proferidas de Deus para a serpente. 3 seres estavam envolvidos na queda do homem no jardim do Éden: a serpente, a mulher e o homem. E os 3 foram devidamente julgados por Deus naquele dia. A serpente material, a serpente física, cujo corpo havia sido emprestado para o diabo, deixou de ser
a criatura mais formosa dentre os animais. Até então ela era, não sei explicar como, mas ela deixou de ser a criatura mais formosa dentre todos os animais para se tornar, até hoje em dia, a criatura mais abjeta, mais repugnante que existe no reino animal. Já a serpente espiritual, que se refere a Satanás, também recebeu uma sentença de julgamento naquele dia. Deus prometeu que ele, o diabo, seria derrotado pela semente da mulher, que é Jesus Cristo. E ele seria derrotado exatamente na cabeça, lugar fatal, enquanto que Satanás iria ferir Jesus no calcanhar. Exatamente o que acontece hoje em dia. Em qual lugar geralmente a serpente nos pica? No calcanhar. E em qual lugar nós a atingimos para matá-la? Na cabeça. Agora, sempre dizemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Isso é verdade, mas vai além disso. Jesus também morreu na cruz do Calvário para derrotar Satanás, que causou pecado na vida da humanidade. Hebreus 2,14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, podemos afirmar, Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados, mas para derrotar o inimigo das nossas almas. Portanto, a semente da serpente é o diabo. E a semente da mulher? Primeiramente é a raça humana, eu e você. Satanás odeia os seres humanos. E ele tem trabalhado desde o Jardim do Éden para nos aniquilar e para nos enviar para o inferno. Mas de forma mais específica, a semente da mulher é Jesus Cristo, pois foi ele quem pisou a cabeça do diabo no dia que pagou pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, Gênesis nos ensina também porque Jesus Cristo precisou morrer por nós na cruz do Calvário. Terceira pergunta: de onde veio o nosso pecado? Gênesis também responde: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Seria simples, então, dizer que o pecado veio através da desobediência do primeiro casal, mas vai além disso. Antes do pecado, aquele casal passou por 3 avenidas principais. A primeira, a concupiscência da carne; a segunda, a concupiscência dos olhos; e a terceira, a soberba, o orgulho da vida. Ou seja, eles desejaram o que a serpente Satanás estava lhes oferecendo. Eles ficaram olhando para o fruto proibido e eles esperavam que o resultado fosse exatamente o que o diabo havia prometido: sereis como Deus. Então Adão e Eva não desobedeceram por acidente. Eles eram perfeitos e por isso mesmo sabiam o que estavam fazendo. A promessa do diabo foi muito tentadora: sereis como Deus. E quem aqui não deseja ser como Deus? Até hoje, os homens estão pecando pelos mesmos motivos. Literalmente, né? O pecado então passou de pai para filho. 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora que sabemos de onde veio o nosso pecado, perguntamos também por que nós precisamos morrer. Gênesis 2,17 responde:
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia prometido que o salário do pecado é a morte. Mas aí apareceu a serpente, Satanás, e desmentiu a palavra de Deus. E Adão e Eva, que não conheciam a morte, o que era a morte, facilmente acreditaram nas palavras do diabo. Hoje em dia a Bíblia promete que os homens perdidos, membros de igreja ou não, irão morrer e irão para o inferno. Mas como ninguém vivo jamais foi para o inferno, então as pessoas não acreditam nele. É mais fácil acreditar em purgatório, na reencarnação, na aniquilação da alma do que no inferno. E como ninguém havia morrido até então, foi mais fácil acreditar na promessa do diabo, certamente não morrerás, do que na promessa de Deus, certamente morrereis. E assim que pecaram, Adão e Eva morreram espiritualmente, foram separados da comunhão com Deus, e alguns anos mais tarde morreram fisicamente. Eles foram expulsos do jardim, passaram a sentir vergonha, fome e dor. Mas que fique bem claro, eles foram salvos, como eu e você, pela graça maravilhosa de Deus, mediante a fé e o arrependimento de pecados. Como sabemos disso? Primeiro, pelos nomes que eles deram aos seus filhos, demonstrando fé e arrependimento, e pelas túnicas que eles receberam das mãos de Deus para cobrir os seus pecados. Assim como Adão e Eva, nós também vamos precisar morrer pelos mesmos motivos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Em Gênesis também encontramos porque nós temos 7 dias na semana. Gênesis 2:2 diz: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não descansou da sua criação no 7º dia porque ele estava cansado, mas ele descansou por 3 motivos. Primeiro, para mostrar que a sua criação estava completa, pois você só pode descansar depois do trabalho realizado, depois do trabalho feito. Segundo, para ensinar aos homens um parâmetro de tempo. Foi daqui que surgiu a semana de 7 dias. E terceiro, para nos dar o exemplo do descanso a cada 7 dias. O sábado, então, foi um dia abençoado por Deus por 2 razões. Primeiro, porque seria um dia de descanso e restauração física para o ser humano. Segundo, e principalmente, porque simboliza o descanso que a humanidade pode receber diretamente das mãos do Senhor Jesus Cristo, que se trata de um descanso eterno. Amém, irmãos? O sábado simboliza o descanso de Cristo. Jesus passou a ser o nosso sábado. Jesus é o nosso Shabá, ele é o sábado de todas as pessoas salvas. Por essa razão, Paulo ensinou que a igreja não está mais debaixo da obrigação de observar o sábado, o Shabá, porque nós já temos o sábado, o Senhor Jesus Cristo. Gálatas 4, verso 9 a 11, diz: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? E que rudimentos fracos, que rudimentos pobres são esses? Guardais dias, dias são rudimentos fracos, meses, tempos e anos são rudimentos fracos. Eu e você não precisamos mais observá-los, porque Jesus Cristo completou tudo em nossas vidas, amém, irmãos? Principalmente o nosso sábado. Aí Paulo disse: receio de vós
que não haja trabalhado em vão para convosco. Nós observamos, durante a criação, que todos os 6 dias da criação, a Bíblia disse, e foi à tarde e amanhã, e foi à tarde e amanhã, e foi à tarde e amanhã. Mas para o 7º dia, esta frase não foi repetida. Por quê? Porque o descanso que Deus nos oferece não é passageiro, não é de um dia, não é de uma manhã e nem de uma tarde, mas é um descanso eterno. E quantos já receberam esse descanso, digam amém. Por isso, Deus não repetiu a frase. E a 6ª pergunta: por que os homens têm domínio sobre a natureza? Veja a razão que Deus deu em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas os homens, através dos anticoncepcionais, e até aí tudo bem, mas pior ainda, através dos abortos, estão tentando impedir este mandamento de Deus, o de frutificar e multiplicar, e encher a terra. E Deus também disse: sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E nós percebemos que nesses últimos anos, os homens, os governos da terra, os fóruns ambientalistas estão fazendo de tudo para que os homens não se multipliquem mais, não fiquem enchendo a terra e muito menos tenham domínio sobre a natureza. Meus irmãos, Deus criou o homem para dominar sobre a natureza e não a natureza para dominar sobre o homem. E a razão é muito simples. Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas hoje em dia existe a ideologia de que a terra é um Deus acima dos homens e que ela, portanto, precisa ser venerada e protegida desses homens que somos nós. No entanto, o Criador, dono da terra, deu permissão para que o homem vivesse da terra e de tudo que ela contém. Veja o que ele disse nos versos 29 e 30. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado. Nós recebemos de Deus toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E não só, meus irmãos, as árvores, as plantas, e todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. A Bíblia ensina que precisamos tratar bem a terra e os animais que cultivamos, mas sempre com o objetivo de usá-los para a nossa sobrevivência e para a nossa manutenção. Mas hoje em dia, a natureza passou a ser mais importante que os homens. Deus tem um recado para os ativistas do meio ambiente. Veja o recado de Deus em Gênesis 8, 28. Um recado para todas aquelas pessoas que estão morrendo de medo que o mundo vai acabar no ano de 2030. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão, não deixarão de existir. Esta é a palavra de Deus, amém, irmãos? Por muitos anos eles tentaram nos convencer a respeito do aquecimento global. Como eles não conseguiram nos provar que a terra estava aquecendo mais do que resfriando, eles tiveram que mudar e agora estão falando de mudanças climáticas. Pararam de falar de aquecimento global e passaram a falar de mudanças climáticas. Porém, de acordo com a Bíblia, o homem não irá destruir a terra.
Deus jamais dará este gostinho para o ser humano. É Deus quem irá destruí-la, e não será por causa da extração de petróleo ou por causa do desmatamento ilegal. Eu não digo que isso seja certo, apenas estou lhe dizendo, essas coisas não irão destruir a terra, mas a terra será destruída por Deus por causa da iniquidade, por causa do sangue derramado, por causa da violência atropelando nas ruas, por causa da imoralidade, da prostituição. Assim o apóstolo Pedro profetizou sobre a destruição da terra. Mas os céus e a terra, que agora existem, e os céus aqui é a nossa atmosfera, pela mesma palavra que os criou, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus uma vez destruiu essa terra através do dilúvio, da água, e Ele prometeu que não mais o faria com água, e a próxima vez será com fogo. E a oitava pergunta: por que nós precisamos trabalhar? E muito. Gênesis 3:19 responde: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem não foi feito para suar o seu rosto, e muito menos para morrer, isso é verdade. Mas ele sempre foi feito para trabalhar. Adão já trabalhava antes do pecado, amém, irmãos? Agora, por causa do pecado, o homem teria problemas com a terra, com a natureza, que foi amaldiçoada pelo pecado. Antes, o trabalho de Adão era prazeroso e agora é laborioso. Desde então, o homem tem fugido do trabalho e procurado a vida mais fácil possível. Daí o aumento da criminalidade. Pastor, por que há tanta criminalidade no mundo? Porque as pessoas não querem trabalhar, honestamente. Daí o aumento da pobreza. Por que há tanta pobreza no mundo? Porque a grande maioria das pessoas não deseja trabalhar. E em uma sociedade saudável, todos que podem deveriam trabalhar honestamente. Amém, irmãos? Todos que podem deveriam trabalhar. Acreditem ou não, há políticos que gostariam e já fizeram projetos de lei para isso, que todas as pessoas ficassem em casa, recebendo ajuda social do governo, somente para suas necessidades mais básicas. Esses políticos são contra o consumo e o desenvolvimentismo. No entanto, eles viajam de avião e se hospedam em hotéis de luxo. Com certeza tem mais de um carro na porta de casa e mais que um aparelho de televisão em suas casas. Meus irmãos, deixando a hipocrisia dessas pessoas de lado e ficando dentro da Bíblia, Deus não quer que ninguém dependa de esmolas. Deus não quer que você dependa do governo, amém, irmãos? Deus não quer que você dependa de outras famílias, Deus não quer que você dependa de outras pessoas. Deus quer que todos trabalhem e sejam devidamente remunerados, amém, irmãos? Este é o plano de Deus. E ninguém vai conseguir inventar um plano maior e melhor do que este. Paulo disse: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, e não se trata aqui de uma pessoa doente, de uma pessoa deficiente físico, mas simplesmente de um preguiçoso, não coma também. Este Paulo era severo demais, só que quando ele escreveu essas palavras, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Sobre o trabalho, Jesus também disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então só o trabalho constrói, amém, irmãos?
e só o trabalho dignifica. E uma outra pergunta muito perigosa que fazemos nos dias de hoje: por que existem só 2 gêneros na raça humana? A resposta: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Alguém me responda, dentro da raça humana, quais os 2 gêneros que Deus criou? A imagem de Deus não é física, pois a Bíblia diz que Ele é espírito. Mas o homem foi criado para se parecer com Deus em vários aspectos: ouvir, falar, sentir, pensar, ver, tocar, cheirar, além de muito mais. Imagem aqui se refere às capacidades que Deus nos deu, que Ele também possui. Semelhança já se refere às características que Deus nos deu e que Ele também possui. Imagine, nós somos os únicos seres do universo com certas capacidades e semelhanças do nosso Criador. Mas quando o pecado surgiu, a imagem e a semelhança que Deus havia dado aos homens sofreram mutações terríveis. Por isso que hoje em dia os homens se parecem mais com o diabo do que com Deus, o seu Criador. Mas só o homem e a mulher possuem a imagem e a semelhança de Deus. Contra Deus vale tudo, né? Até mudar a biologia humana. Aqui os homens ímpios não estão seguindo a ciência, que eles tanto defenderam durante os lockdowns da pandemia, mas eles estão seguindo os sentimentos das pessoas. Jesus ensinou, irmãos, isso aqui é muito sério, até para nós respeitarmos e compreendermos o sofrimento de certas pessoas. Jesus ensinou que Deus criou apenas o macho e a fêmea, Mateus 19:4, mas que dentro desses 2 gêneros podem nascer sim pessoas assexuadas. O que é uma pessoa assexuada? Ela nasce macho, ela nasce fêmea, ela nasce com o órgão genital que corresponda ao seu sexo, mas sem a necessidade ou desejo fisiológico do sexo. Elas são chamadas de eunucos. Elas não precisam então escolher um sexo, escolher uma identidade, apenas aceitarem o fato de que nasceram assexuadas. E nós, por nossa vez, entender a aflição dessas pessoas. Porque no mundo em que vivemos, o ser humano que não pratica o sexo, seja ele qual for, não é uma pessoa normal, não é uma pessoa saudável. Ao contrário, muitos tipos de sexo é que não são saudáveis. E dentro dessa pergunta vem a próxima: por que nos casamos? Por que o casamento é tão importante aos olhos de Deus? Gênesis 2:24: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O casamento aqui é entre um homem e uma mulher. Capítulo 1:28 diz que nós nos casamos para a procriação. Deus quer que nasçam crianças através da nossa união carnal. Daí a razão que casamento só pode ser entre um homem e uma mulher, pois crianças não vão nascer do homem sozinho ou da mulher sozinha. Mas no capítulo 2:24, o casamento também é necessário para o prazer sexual. Deus criou o sexo, não há nada de errado com o sexo entre um homem e uma mulher casados. O casamento também é para a formação de uma nova família. Deus quer que saiamos da nossa casa original
E Deus quer que formemos uma outra família, a menos que você seja eunuco, e para o companheirismo. Deus também idealizou o casamento para que você não fique sozinho. Além da identidade de gêneros, o diabo também está tentando destruir a família tradicional, que é composta por um homem e por uma mulher. E esta família foi estabelecida por Deus. Você entendeu agora por que o mundo odeia o livro de Gênesis? O mundo odeia o livro de Gênesis. O mundo odeia o livro de Gênesis por causa de uma regra da hermenêutica, muito usada nos debates jurídicos. A lei da primeira menção. Quantos já ouviram falar sobre isso? A lei da primeira menção é muito usada, muito defendida nos julgamentos que ocorrem no Brasil e mundo afora. O diabo está usando os seres humanos para mudar tudo que Deus estabeleceu desde o princípio. Tudo que Deus fez, tudo que Deus construiu, o diabo está usando os seres humanos para derrubar, para destruir. Mas quem irá vencer esta batalha? Quem venceu no dilúvio? Quem irá vencer no arrebatamento da igreja? Quem irá vencer esta batalha, irmãos? Veja Apocalipse 20, verso 3. Falando do diabo, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane quem? A quem o diabo está enganando? Tudo isso vem das nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo, para enganar mais e mais nações, até que finalmente ele será lançado para todo sempre no lago de fogo e enxofre, onde já estarão esperando por ele o anticristo e o falso profeta. Domingo passado eu preguei uma mensagem em Ribeirão Preto intitulada O Espírito do Anticristo. Já está entre nós. Se você deseja, pode ouvir esta mensagem também em conexão com esta de hoje, porque o mundo odeia tanto o livro de Gênesis. Irmãos, nós estamos no vale das decisões. De que lado você vai ficar? Você não vai conseguir ficar do lado de Deus por muito tempo, a menos que você tenha convicções do que o livro de Gênesis ensina. De que lado você vai ficar? Você vai ser obrigado a tomar um lado, e não está demorando esse dia chegar. Até recentemente era muito fácil ser cristão, ser crente, ser católico, e olha que eu tenho que dizer isso, mas a partir de agora e nos próximos tempos será difícil. Sempre vamos respeitar, sempre vamos amar pessoas, mas não podemos deixar de pregar, amém? E de ensinar a palavra de Deus. De que lado você está? Pense nisso, responda no seu coração. Eu acho que eu e você não chegamos até aqui para desistirmos agora, amém? Mas temos que tomar uma decisão. Vamos fechar os olhos. Pai querido e glorioso,